Bom dia, pessoal. Continuando o estudo da trigonometria, vamos definir hoje a tangente, tá? A tangente, ela é essa reta aqui, ó, que está paralela ao eixo do y, tá? E ela tangencia o ciclo trigonométrico, tá vendo? Ela encosta aqui, ó, tá? Então, a gente não fala encosta, fala tangencia. Ela tangencia o ciclo trigonométrico, tá? Então, eu quero a tangente, vamos pegar aqui um ângulo alfa. Eu quero a tangente desse ângulo alfa. Então, se eu pontilhar aqui, ó, a tangente é esse valor numérico aqui, ó, tá? Esse valorzinho aqui é a tangente do ângulo alfa. Aí, aqui é o zero, tá vendo que essa tangente aqui, ó, que é esse valor, tá pra cima do zero? Então, significa que a tangente é positiva, que tá pra cima do zero. Então, a tangente é positiva aqui no primeiro quadrante. Vamos pegar um ângulo alfa 2, tá? Aqui no segundo quadrante. Então, vamos tracejar aqui, passar aqui pelo centro, né? A tangente é esse valor aqui, ó, tá? Esse valor aqui, vocês estão vendo que tá para baixo do zero. Então, ele é negativo. Então, no segundo quadrante, a tangente é negativa. Agora, vamos pegar um ângulo alfa aqui, ó. Chamar aqui de alfa 3, né? Vamos pegar aqui. Então, tracejando aqui, ó, é esse valor numérico aqui, tá para cima do zero. Então, no terceiro quadrante, a tangente também é positiva. Agora, vamos pegar um aqui, ó, um ângulo aqui no quarto quadrante, tá, ó? O ângulo aqui no quarto quadrante, ele vai ser esse valor aqui, tá? Pegando aqui um alfa 4. A tangente dele tá para baixo do zero, então dá para ver que é negativa, tá? Então, nós temos que a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante e é negativa no segundo e no quarto quadrante. Tem uma regrinha que nos dá o sinal do seno, tangente e cosseno, é setaco mais, é onde ela é positiva. 2, 3, 4. Então, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro, e o cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Você sabendo onde ela é positiva, você sabe onde ela é negativa. Então, se é positiva no primeiro e no segundo, terceiro e quarto, seno negativo. Tangente positiva no primeiro e no terceiro, segundo e quarto, ela é negativa, tá? Cosseno positivo no primeiro e quarto, segundo e terceiro, ele é negativo. Então, é setaco mais 2, 3, 4. Essa regrinha ajuda a gente bastante, tá? Porque não precisa ficar olhando o ciclo trigonométrico toda vez, tá? Aí, vamos aqui agora para o valor numérico da tangente, né? Que nós vimos que ela, pelo desenho aqui, ó, é essa reta paralela ao eixo do y que tangencia o ciclo trigonométrico. Agora, nós temos aqui, eu tenho aqui um ângulo alfa, e se eu prolongar aqui, a tangente é esse valor aqui, não é? Então, daqui até aqui, eu tenho a tangente. Daqui até aqui, eu tenho o raio, que é 1. Se você observar bem, nós temos aqui um triângulo retângulo. Aqui o ângulo de 90 dele aqui, ó. Eu pego um ponto B aqui, vem e desço aqui, chama aqui de M. Então, isso aqui aqui é a hipotenusa, né? Isso aqui é um cateto, isso aqui é outro cateto. Esse cateto aqui, ó, é o cosseno. Esse cateto aqui, projetado aqui no eixo do y, aqui no eixo do y, aqui não é o seno. Então, aqui também é o valor do seno, tá? Então, eu tenho que nesse triângulo retângulo aqui, ó, eu tenho que aqui é o seno, aqui é o cosseno. O ângulo de 90 é aqui, tá? Nesse triângulo maior aqui, aqui é o ângulo de 90, eu tenho que esse cateto aqui é a tangente, esse cateto aqui é 1. Essa é aqui a hipotenusa, tá? Então, eu tenho dois triângulos retângulos semelhantes.
eu tenho que esse ângulo é igual a esse. Tá vendo que os três ângulos dos dois triângulos são iguais? Então, eu posso usar aqui a semelhança de triângulos para definir a tangente, tá? Como eles são semelhantes, eu posso montar a proporcionalidade. Eu pego esse cateto, que está para esse, né? No triângulo maior, esse cateto aqui é a tangente. E esse cateto aqui é 1. Então, tangente está para 1. Assim como esse cateto menor aqui, que é o seno, está para este outro cateto aqui, ó, que é o cosseno. Então, vai ficar tangente é o seno dividido pelo cosseno, tá? Então, a definição da tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, eu quero achar a tangente desses três ângulos aqui. Eu tenho que o seno de 30 é 1/2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60, 1/2. Quero a tangente deles, certo? Então, eu quero a tangente de 30 graus, que vai ser o seno de 30, dividido pelo cosseno de 30. O seno de 30 é 1/2, dividido pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Eu tenho aqui uma divisão de fração, onde eu copio a primeira, né, que é o numerador, vezes o inverso da de baixo, que é o denominador. O inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre raiz de 3. Corto esse 2 com esse 2, fica 1 sobre a raiz de 3. Não posso deixar o denominador na raiz de 3. Então, eu tenho que racionalizar. Não posso deixar radical no denominador. Então, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, não precisa nem perder tempo fazendo conta. Ó. O seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, dividindo ele por ele mesmo, dá 1. Então, tangente de 45 é 1. Vamos calcular a tangente de 60 graus, que é o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1/2. Então, eu copio a primeira, que é raiz de 3 sobre 2, né? Primeira fração, vezes o inverso da fração que está no denominador. É 1 sobre 2? 2 sobre 1. Corto esse 2 com esse 2, ficou raiz de 3 sobre 1. Esse 1 não tem necessidade dele, né? Que raiz de 3 dividido por 1 é raiz de 3 mesmo. Então, a tangente de 60 é raiz de 3, certo? Tá aqui a tangente. Agora, nós vamos ver a cotangente, tá? A cotangente é esse eixo aqui, tá? Essa reta aqui, que encosta no ciclo trigonométrico, tá? Paralela ao eixo do X. Então, se eu quero a cotangente de um ângulo alfa aqui, ó, chamar esse ângulo aqui de alfa, a cotangente é esse valor aqui, certo? Posso pegar aqui também no segundo quadrante, um ângulo aqui, a cotangente dele, ó, vai ser esse valorzinho aqui, tá? Posso pegar aqui no terceiro quadrante também, a cotangente vai ser aqui. No quarto quadrante, mesma coisa, escolho um ângulo aqui, ó, a cotangente vai ser aqui. Então, nós podemos também utilizar a semelhança de triângulo aqui para definir a cotangente. Mas acho que não tem necessidade. A cotangente, ela vai ser o cosseno de x dividido pelo seno de x, que é o inverso, tá vendo? Antes era aqui, né?
A tangente é aqui. Quando você passa para calcular a cotangente aqui, vai ser o inverso. Se você usar aquela semelhança de triângulo que nós usamos aqui, vai dar o cosseno dividido pelo seno. Ou, se você percebeu, o cosseno dividido pelo seno é o inverso da tangente. Ou você pode colocar que a tangente, que a cotangente, né? É 1 sobre a tangente, tá? Cotangente de x, a cotangente de x. Vai ser 1 dividido pela tangente de x. O que significa 1 dividido pela tangente de x? O inverso, tá? Então, a cotangente é o inverso da tangente, tá certo? Então, vamos calcular aqui a tangente e a cotangente de 150 graus. Então, vamos lá. A tangente de 150 graus vai ser o seno de 150 dividido pelo cosseno de 150. O seno de 150 tem o mesmo valor que o seno, se você pegar 180 menos 150, achando simétrico, né, no primeiro quadrante, dá o seno de 180 menos 150, 30. E o cosseno de 150 é menos o cosseno de 30. Seno de 30 é 1/2, menos o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 1/2 vezes, né, o inverso, menos raiz de 3 sobre 2, é 2 sobre raiz de 3. Mais vezes menos, menos, 1 vezes 2, 2. 2 raiz de 3, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Não pode ficar radical no denominador, racionaliza, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai ficar menos 2, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. 2 vezes 3. Esse 2 com esse 2 a gente pode cortar. Fica menos raiz de 3 sobre 3. Então, ó, a tangente de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 3, tá? A cotangente de x de 150, né? A cotangente de 150 é só você fazer o inverso, tá? Ó, se a tangente é menos raiz de 3 sobre 3, a cotangente é menos 3 sobre raiz de 3. Onde vai ficar menos, você não pode deixar o radical no denominador, né? Vai multiplicar aqui pela raiz de 3, multiplicar aqui pela raiz de 3. Então, vai ficar menos 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Corta o 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Tem esse radical aqui não, tá? É 3. Aí, corta o 3 com 3, fica menos raiz de 3, tá? Certo? Então, só isso. Agora, com isso aqui, dá para vocês resolverem o exercício 3 e 4 da apostila, tá? Então, façam, não deixe acumular. Qualquer coisa é só perguntar no privado que eu respondo, tá? Ok? Bom dia. Tchau.